Somos um povo escolhido por Deus, chamados para excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei que entronizado e exaltado, digno de honra é Jesus. Cordeiro Santo e sacerdote, o meu Senhor cheio de amor. Ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. No meu coração há uma música de amor. Ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Aleluia! Oh, papai! Ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Aleluia. Declare, querido. Ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Aleluia. Glória a Deus. Nós te Aleluia. adoramos, Senhor. Aleluia. 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 Deus é maravilhoso. Aleluia. Oh, papai. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. É Ele que cuida de nós. É Ele que nos abençoa. É Ele que nos guarda. É Ele que nos conduz a caminhos retos, planos.
que nos leva com segurança. Por onde nós vamos, é Ele que nos faz acordar a cada manhã. É Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é a vida eterna, Ele é a salvação. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa alegria. É Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Quem esteve domingo aqui no culto? Domingo nós começamos a falar sobre a consciência de sermos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros. A filiação nos traz direitos. Mas nós precisamos ter consciência do que é ser filho de Deus. Muitos têm até a dificuldade de olhar para Deus e vê-lo como pai. Porque muitas vezes a referência do pai que teve não foi boa. Acontece isso? Claro que acontece. Mas o propósito de Deus é se revelar a nós como verdadeiro pai, como aquele que nos ama, como aquele que sonhou conosco, como aquele que nos criou em amor. É isso que Ele quer passar para nós. É essa imagem que Ele quer que a gente tenha consciência. Nós temos que ter consciência de que a casa do Pai é a nossa casa. A casa do Pai é a nossa casa. Quando eu era solteiro, eu morei numa casa só, até casar. Fiquei 27 anos na mesma casa. Então quando alguém me perguntava, onde você mora? Eu falava assim, a minha casa é lá naquela rua, na rua Santo Antônio. A minha casa é naquela rua. Eu não dizia assim, a casa do meu pai. Não, eu dizia, a minha casa. Porque eu tinha consciência de que a casa do meu pai era a minha casa. É diferente para você? Claro que não. Na minha casa, irmãos, quando a gente ia almoçar, eu não precisava ficar esperando o meu pai começar a almoçar primeiro. Era tão normal a gente estar junto. É uma coisa absolutamente normal. Você tem liberdade, queridos. Quando você está na casa do teu pai, você tem liberdade. E é esta liberdade que Deus quer que você tenha em relação a Ele. Deus quer que você olhe para Ele e fale assim, nossa, a presença dEle não me constrange, mas me traz alegria. Na presença do meu Pai, eu me sinto à vontade. Na presença do meu Pai, eu tenho liberdade. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para sermos livres. Aleluia. Você não chega na casa do teu pai e fala assim, ô pai, ô mãe, eu posso abrir a geladeira? Claro que não, você vai lá e abre. Porque é teu. Porque aquilo que é do pai é teu. É essa consciência que o pai quer que nós tenhamos, de que nós somos seus filhos, que nós somos a sua semente. Nós somos a semente de Deus. Deus planejou a nossa vida. Nós não somos fruto do acaso. Nós somos frutos do amor de Deus. Deus nos amou. Lá em Gênesis, Ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos. Isso quer dizer o seguinte, o que é a imagem? Quando você olha no espelho, reflete a tua imagem. O propósito de Deus, que esse reflexo seja a imagem dele
a mesma imagem minha. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Façamos o homem igual a nós. É esse o propósito de Deus. Agora, esta imagem e semelhança de Deus, ela tem que ser construída no mundo espiritual. No mundo natural, no natural nós somos diferentes. No natural nós somos diferentes. Mas se eu reflito a imagem do Pai, você reflete a imagem do Pai, nós somos parecidos com o Pai. Nós temos a mesma imagem dele. Então nós somos semelhantes. Se somos semelhantes com Deus, somos semelhantes também entre nós. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, aqui você muda essa palavra, Deus amou o mundo. Deus amou o homem de tal maneira. Deus amou o homem de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo homem que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Jesus, ele era o único, ele era o unigênito, mas ele morreu na cruz do Calvário para deixar de ser o único, mas para ter muitos irmãos. Esse é o propósito pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Agora eu quero falar a respeito de um lugar de intimidade. Existe um lugar, mesmo na nossa casa, que é um lugar de maior intimidade. É na mesa, irmãos. A mesa, aonde a gente senta para comer, é o lugar de maior intimidade. Inclusive, o costume árabe, o costume judaico é bem diferente do nosso no que diz respeito a comer. Porque eles muitas vezes, eles colocam no meio da mesa um tacho, uma vasilha grande, um determinado tipo de alimento. E todos eles rasgam o pão e com a mão eles vão lá e colocam o pão e tira com aquela carne ou com qualquer outra coisa que eles colocam, e eles pegam todos no mesmo lugar, puxando com o pão. Isso é um costume judeu, é um costume árabe. Sentar na mesma mesa e comer junto. Mas você só come junto com quem você se identifica. Você não leva uma pessoa para comer na sua casa se você não tem liberdade para levar. Você leva alguém que você gosta, que você conhece, para sentar com você na tua mesa. Eu quero que você saiba uma coisa. Existe um costume árabe, uma tradição árabe, que se um árabe levar você, convidar você para comer na casa dele, saiba que ele te considera teu amigo. Ele só leva para comer na sua casa alguém da sua mais estrita intimidade. Não leva qualquer um. Ele não leva quem ele conhece, ele leva quem ele considera amigo. Porque a mesa é um lugar de intimidade. A mesa é um lugar de unidade. A mesa é um lugar de coesão. É um lugar de identidade. E a Bíblia é um livro profético. A Bíblia nos conta histórias que ocorreram
mas que nos leva a uma interpretação profética em relação às nossas vidas. Assim é a história de Mefibosete. Eu não sei se todos já ouviram falar a respeito de Mefibosete. Aonde está a história de Mefibosete? Está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9. E eu vou ler com vocês. Segunda Samuel, capítulo 9. Nós estamos comprando um programa que nós vamos ter, quando a gente for abrir a palavra, nós já vamos ter lá na tela exatamente o que nós vamos ler. Vai ser muito bom. Diz assim, 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Perguntou Davi: resta alguém da família de Saul, para que eu o trate com bondade por amor de Jonatas? Versículo 3, perguntou o rei: não há ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde estás? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aleluia. Depois nós vamos continuar a leitura. Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Jonatas era o primogênito, filho primogênito de Saul. Ele era o herdeiro do trono de Saul. Mas Deus ordenou a Samuel que ungisse Davi, rei de Israel. Quer dizer, trocado em miúdo. Jonatas, ele poderia se levantar contra Davi, porque ele estaria perdendo o seu reinado para Davi. Mas, no entanto, Jonatas compreendeu o que Deus tinha feito e se tornou amigo de Davi. Eles tiveram uma amizade tão profunda que Jonatas, em determinado momento, salvou a vida de Davi, porque o propósito de Saul era matar Davi. E Jonatas avisou a Davi que não fosse a uma festa que Saul tinha preparado, porque era uma armadilha para matar Davi. Davi e Jonatas, eles fizeram uma aliança eterna de amizade. Realizaram essa aliança eterna de amizade. Aconteceu que Saul e Jonatas morreram numa batalha. Davi foi ungido rei de Israel. Mas Mefibosete morava no palácio. E a empregada, a ama de Mefibosete, foi sair correndo do palácio. E ela, ao descer a escada, ela caiu e derrubou Mefibosete. E ele teve um problema de fratura nas duas pernas e se tornou coxo. Ele se tornou aleijado. Até eu não sei se alguém assistiu a Record, a história do rei Davi. Quando a ama cai com Mefibosete, veio uma carroça e passou em cima das pernas dele, de Mefibosete. Eu não sei se isto aconteceu ou não, porque a Bíblia não relata. A Bíblia relata que ele se tornou coxo, que ele se tornou aleijado. E essa mulher, essa ama, levou ele para Lodebar. Lodebar era uma cidade para onde
as pessoas foragidas iam para Lodebar. Era um lugar de sequidão, era um lugar de miséria, era um lugar onde as pessoas perseguidas viviam. E para aquele lugar, esta mulher levou Mefibosete. Isto, se nós formos analisar quem nós éramos e quem nós somos, se nós formos meditar no que Deus fez na nossa vida, eu não posso falar por você, mas eu posso falar por mim. Eu posso dizer que eu, antes de ter Jesus, eu vivi em Lodebar. Eu vivi uma vida sem esperança. Eu vivi uma vida que eu não sabia de fato o que seria o meu futuro. Quando eu tive uma experiência com Deus, Deus mudou a minha história. Deus me tirou de Lodebar e me trouxe para um lugar de honra. Sabe? Muitas vezes as pessoas, quando você fala assim, é um lugar de sequidão, um lugar de miséria, um lugar de tristeza, muitas vezes as pessoas logo veem na mente a questão financeira, a questão econômica. Mas, queridos, eu tenho a experiência de ter conhecido muitas pessoas sem posses nenhuma, que também estão em Lodebar, mas tive a oportunidade de conhecer pessoas de muitas posses, de muito dinheiro, mas que também estavam em Lodebar. E você sabe que muita gente, tem pessoas que não conseguem sair de lá. Tem pessoas que morrem em Lodebar. Eu conheci um homem, eu era moço, um homem aparentemente alegre, feliz. Quando ele conversava com a gente, parecia que era um homem assim, com muita alegria. Ele tinha os filhos dele eram da minha idade. Um dia esse homem veio a notícia, deu um tiro na cabeça. Aonde eu morava, nós tínhamos uma turma de amigos, uns 10 meninos na faixa de 16, 17 anos, amigos. Teve um menino que andava conosco, estava ali todos os dias conosco. A gente chamava ele de Nardo, ele chamava Reinaldo. Um dia o Nardo, ele fez tocou no pescoço e tirou a vida. Por quê? Porque estava em Lodebar, irmãos. Vivia uma vida sem esperança. Não conseguia olhar para frente e ver futuro. Não conseguia olhar para frente e ver nada, irmãos. Assim era a vida de Mefibosete. Até que Davi perguntou para Ziba: Ziba, existe alguém da casa de Saul? Existe alguém da casa de Saul para que eu possa agir com bondade por amor a Jonatas? Ele disse: existe. Existe um, mas ele mora lá em Lodebar. E tem mais uma coisa, ele é aleijado. Por que ele precisava falar que ele era aleijado? Ele quis dizer assim: olha, acho que é bobagem buscar ele lá. Ele é aleijado, ele não serve para nada. Mas Davi disse assim:
vai lá e traz Mefibosete. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, está no versículo 6, filho de Saul a Davi, prostou-se com o rosto em terra e se inclinou. E disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Aleluia, aleluia. Ele estava num lugar de miséria. Ele tinha perdido tudo aquilo que era dele por direito. Ele estava lá e parecia que ele estava esquecido, mas Deus não esquece de nós. Os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. Os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque você está aqui. O fato de você estar ouvindo a palavra de Deus é a resposta de Deus para a tua vida. É o reflexo do amor de Deus pela tua vida. Olha, Mefibosete, eu vou restituir a você tudo aquilo que é teu por direito. Sabe? Esse é o propósito de Deus, a restituição de tudo aquilo que o diabo tirou de nós. Aleluia. Aquilo que o diabo tirou, ele quer te devolver. Aleluia. Muitas vezes, sabe, um pai e uma mãe pode ter um filho nas drogas, porque o diabo o influenciou para levar para as drogas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o propósito de Deus é restituir a tua casa, é restituir a tua família. Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Essa palavra nós temos que tomar posse, irmãos. Nós temos que tomar posse dessa palavra. Nenhum da nossa casa vai se perder. Os nossos filhos pertencem ao Senhor Jesus. Os nossos filhos, a nossa casa é do Senhor Jesus. O diabo não tem poder para tocar na nossa casa, na nossa família. O diabo, ele quer destruir a nossa família, ele quer destruir o teu casamento, ele quer destruir a tua casa, ele quer destruir a família, os teus filhos. Mas sabe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu conheço um rapaz que ele está perdido. Ele, por questões de sexo, se envolveu com outro homem, e a mãe dele é crente. Essa semana veio a notícia para nós: eu estou cansado dessa vida, eu quero voltar a ter uma vida com Deus. Aleluia! Sabe, queridos, isso é resposta de oração dessa mãe em favor do seu filho. Sabe, a oração, ela pode tudo em seus efeitos. A oração, ela muda as circunstâncias, ela muda situações que aparentemente não possam ser mudadas, mas Deus muda. Deus muda. Aleluia. Davi, ele agiu profeticamente em relação a nós, mostrando o que Deus quer fazer na nossa vida. Sabe, Mefibosete, eu vou te restituir
tudo que era teu. Mas tem mais. Você vai comer na minha mesa. Ele era coxo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele tinha defeito, irmãos. Mas quando ele sentou na mesa do rei, os defeitos dele sumiram. Está entendendo? Quando o rei olhava para ele, não via mais um homem aleijado, mas ele olhava para ele no nível da mesa que ele estava, e ele via um homem inteiro. Aleluia. É assim, este é o lugar que Deus quer nos colocar. Deus quer nos colocar na sua mesa, sentado na sua mesa e participando da sua intimidade. Este é o propósito de Deus para a nossa vida, que possamos participar da sua intimidade. Aqui no versículo 11, versículo 13, diz assim: e Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia na mesa do rei. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia na mesa do rei. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É interessante. Por que novamente a Bíblia enfatiza que ele comia na mesa do rei, mas ele era coxo, era aleijado? Por que a palavra enfatiza isso? É interessante isso. Embora Deus, quando ele sentava na mesa com Davi para comer, o defeito dele não era visto. Não era visto. Isso vem nos mostrar o que Jesus veio fazer por nós. Jesus veio nos restituir aquilo que o diabo tirou de nós, que era o de mais valioso, de mais importante na vida do homem, foi o Espírito, a presença do Espírito de Deus em nós. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. Mas quando nós fazemos de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador, nós nascemos de novo, e o Espírito de Deus, ele renasce dentro de nós. Ele estava morto, mas o que é a morte espiritual? É nós estarmos desligados de Deus. Isto é a morte espiritual. Quando nós fazemos de Jesus o nosso Senhor e Salvador, nós novamente nos ligamos novamente a Deus. Esse é o grande milagre que Jesus fez na vida do homem. Existem dois tipos de pessoas: os que são vivos espiritualmente e os que são mortos espiritualmente. Não tem outro tipo de pessoa. Existe aqueles que fizeram de Jesus o Senhor e Salvador e foram novamente recriados em Deus, e aqueles que não fizeram e estão mortos espiritualmente. Esta é uma verdade espiritual incontestável. Em João 10:10 diz, Jesus disse:
o diabo, ele só vem para matar, para roubar e para destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Aleluia. Em 1 João, diz assim: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E se somos mesmo seus filhos, e somos mesmo seus filhos, o mundo não o conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que há de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Aleluia. Porque assim como Ele é, o veremos. E todo que nele crê tem esta esperança. Todo que nele crê tem essa esperança. Purifique-se a si mesmo, como Ele também é puro. Aleluias. Aleluias. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Isso quer dizer que quando nós aceitamos Jesus e fazemos dele o nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito é recriado. Mas a nossa alma não. A nossa alma, ela continua a querer se inclinar para as práticas que nós tínhamos, que nos levava, que eram práticas que nos distanciavam de Deus. O que foi recriado foi o nosso espírito. Mas sabe, quando você tem o seu espírito recriado e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, a presença do Espírito Santo em nós acende uma luz e começa a nos mostrar as coisas que nós temos que mudar na nossa vida. Mefibosete, ele tinha um defeito físico. A Bíblia fala de Mefibosete num defeito físico, mas o propósito de Deus na nossa vida é que a nossa alma, ela possa se alinhar ao nosso espírito, e o nosso espírito ao Espírito Santo que habita em nós. Sabe, queridos, o propósito de Deus para a nossa vida, vocês já viram aquele aparelho circular, e ele tem 2 cores, 3 cores, e você, quando ele está parado, você distingue as cores dele. Mas quando ele começa a girar, você não consegue mais distinguir as cores, porque fica uma cor só. Alguém já viu isso? É esse o propósito de Deus na nossa vida. Que a presença do seu Espírito em nós faça com que as pessoas possam ver em nós, perceber na nossa vida a presença de Deus de uma forma tão forte, que aonde você estiver, as pessoas falam assim: nossa, mas você parece com Deus, não é possível. As coisas que você fala, a maneira que você age, o amor que você tem, sabe, você é um reflexo de Deus. A gente, queridos, nós não precisamos falar quem nós somos para as pessoas. Olha, eu quero que você saiba, viu, que eu sou crente. Você não precisa falar isso. A tua presença constrange as pessoas. Quando você está no ambiente, as pessoas perdem a liberdade de falar certas coisas. Sabe por que não fala? Porque você está ali.
Você está ali e a pessoa não fala. Sabe por quê? Porque ela sabe que você não participa desse tipo de coisa. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores. Deixa eu falar certo, para não errar, para não mudar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer nas leis do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, bem-aventurado o homem que tem a bênção de Deus na sua vida. Bem-aventurado o homem que aqui se encontra em Deus, que as suas motivações estão no Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso. Isso me leva também ao Salmo 23. No Salmo 23, Davi, ele fala da mesa de Deus, mas aí ele já fala no sentido espiritual, já não mais num sentido figurado, mas num sentido que dá mais clareza, para que a gente possa entender. Ele diz assim, no Salmo 23, versículo 5: me preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com o óleo, e o meu cálice transborda. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Sabe, queridos, quando eu lia esse salmo e não tinha entendimento. Quando eu lia aqui, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, logo já vinha na minha cabeça, na minha mente: nossa, o fulano, ele vai ver a minha vitória. Alguém já pensou assim? Tem sabor de mel, a minha vitória tem sabor de mel. Eu vou estar lá no púlpito e você vai estar lá vendo. Deixa eu dizer uma coisa: não são esses os nossos inimigos. Me preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com o teu óleo. Ah, irmãos, quando a unção de Deus vem na nossa vida, você está pronto para vencer os teus inimigos. Aleluia. Nós estamos prontos para vencer os nossos inimigos, quando Deus nos unge com o óleo. Aleluia. É como diz o Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e ali o Senhor ordena a sua bênção. Aleluia. O óleo, irmãos, ele é para a tua vida. O óleo é para a nossa vida. Mas o óleo, ele desce primeiro na cabeça daquele quem o Senhor ungiu. Deus unge. Deus levantou Arão. Foi o primeiro sacerdote.
E Deus derramou, através de Moisés, pegou o chifre e derramou do óleo sobre a cabeça de Arão. E sobre a vida dele havia a unção de Deus. Mas hoje o Espírito Santo de Deus não está mais sobre a vida de Arão, ele está sobre a vida de todos nós, todos aqueles que professaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele recebe a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas existe uma unção que vai além desta unção que vem pelo novo nascimento. Mas existe a unção que João falou a respeito de Jesus. Perguntaram para Jesus: é você o Messias? Ele disse: não sou eu não. Aquele que vem pós mim, eu não sou digno de tirar as suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. É esse óleo, é essa unção que te dá a sabedoria de vencer os teus inimigos. E aonde estão os nossos inimigos? Estão no nível da nossa alma. É por isso que nós recebemos a presença do Espírito Santo na nossa vida, quando nós nascemos de novo, porque Ele vai nos mostrar que nós não podemos andar pelas tendências da nossa alma, pelas vontades da nossa carne. Nós temos que andar pela vontade do Espírito. Aleluia. É como se fosse uma balança, aquela balança de advogado. Ela tem o meio, e tem uma bandeja do lado de cá, e tem uma bandeja do lado de cá. Se você alimentar o teu espírito, quanto mais você orar, quanto mais você buscar, quanto mais você se consagrar, quanto mais você se santificar, quanto mais você se identificar com Deus, quanto mais você estiver na presença de Deus, a balança do Espírito ela vai pender, e as obras da carne serão mortificadas. Não tem Senhor. É desse jeito, irmãos. É desse jeito. Quanto mais você conhecer a palavra, quanto mais você colocar em prática essa palavra, quanto mais você buscar, quanto mais você orar, a unção virá sobre a tua vida. Aleluia. Deus não distingue pessoas. Deus não distingue. A distinção que é feita em relação à nossa vida é quem mais busca, quem mais deseja. Existem pessoas que fizeram de Jesus o seu Senhor e Salvador, mas querem fazer como era o povo de Israel, ficava fora do arraial, fora da cerca que delimitava o lugar santo. Ali só entrava os sacerdotes e os levitas, só eles que entravam. Mas Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz do Calvário, diz a palavra, ocorreu textualmente, da forma que está escrito. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo em Jerusalém rasgou de cima embaixo. Aleluia. Sabe, queridos, isso foi visível, foi notório. Isto está escrito na palavra, porque aconteceu. O véu se rasgou, que fazia separação entre Deus e o homem. Hoje qualquer um de nós
aonde nós estivermos, nós podemos entrar na presença de Deus. Aleluia. E quem está na presença de Deus, vence os seus inimigos. Sabe, queridos, quando nós falamos a respeito do Espírito Santo, não existe a unção no Espírito Santo se não houver santidade. Aonde há pecado, não pode haver, não há a manifestação do Espírito Santo. Aonde há pecado, não há. Pode fazer barulho, mas não há manifestação do Espírito. A manifestação do Espírito é aonde há corações rendidos ao Senhor. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais nós vamos vencer as tentações. É simples assim. Existem pessoas que têm dificuldades em áreas na sua vida. Tem pessoas, muitas vezes, a pessoa, ela tem uma tendência para mentir, que é 3 palitos. Você está lá no escritório, alguém toca e você fala assim, manda falar que eu não estou. Você já ouviu isso? Manda falar que eu não estou. Mas que pecadinho desse, né? Uma bobagem. Isto é uma mentira. E o pai da mentira é o diabo. É simples assim. Nós temos que nos guardar de tudo em tudo, em todas as situações. Nós não podemos, nós temos que guardar a nossa vida, policiar a nossa vida, para que a gente possa agradar a Deus e nos aproximar dEle. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vence as tentações. Existem pessoas que até hoje não conseguem perdoar. Falta de perdão. Olha, está na igreja já tirou diploma de tudo quanto é coisa. Já fez curso, já é catedrático. Já fez, sabe? Às vezes a gente vai convidar alguém, olha, você não quer fazer o curso de casais? Nós temos um curso de casais na igreja, você não quer fazer? Pessoas, nossa, eu já fiz 8. Já fiz 8. Esta semana nós estávamos conversando com uma pessoa, e ela disse assim para nós, olha, eu nasci num lar evangélico. Meu pai e a minha mãe é crente. Meu pai e a minha mãe é crente. Mas a minha mãe, ela não gosta do meu pai. Ela vive com ele, mas ela não gosta dele. Ela não é feliz com ele. Meu pai do céu. Qual é o propósito de Deus no casamento? É uma vida de unidade. É uma vida de cumplicidade. É uma vida de amor. Aleluia. Mas para isso, irmãos, nós temos que estar firmados na palavra. Quando o marido está firmado na palavra e a mulher está firmada na palavra, está uma bênção. O marido está, a mulher não está. Ele tem que estar firme para que a mulher venha para o Senhor. A mulher está, o marido não está. Ore por ele. Seja sábia. A mulher sábia edifica a casa. Aleluia. Você já ouviu falar que crente tem medo? Olha, eu tenho medo de morrer. Já ouviu alguém que tem medo de morrer? Conhece crente que tem medo de morrer?
Conhece? Irmãos, crente não pode ter medo de morrer. Porque com medo ou sem medo vai morrer de qualquer jeito. Essa é uma notícia. Não tem como fugir. A diferença não é a morte. A diferença é para onde você vai. Paulo disse, olha, para mim o morrer é ganho. É lucro. Para mim o morrer é lucro. Mas eu estou aqui porque Deus tem um propósito ainda na minha vida. Síndrome do pânico. Irmãos, crente, firmado na palavra, a síndrome do pânico vai embora. Arrogância, prepotência. Esses são nossos inimigos, e tem tantos outros inimigos que eu não citei aqui, que precisam ser vencidos, queridos. Mas como é que nós vencemos? Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Vou falar para você com muito amor. Presta atenção no que eu vou te falar, com muito amor. Eu vou te falar uma palavra dura aqui agora. Não vai ficar com raiva de mim. Deus tem saudade dos teus joelhos. Deus tem saudade das tuas lágrimas. Quanto tempo faz que não dobra o joelho na presença do Pai? Quanto tempo faz que não busca Ele? O Pai quer ter intimidade com você. Irmãos, é tão gostoso pregar prosperidade, irmãos. Sabe? É uma delícia pregar prosperidade. Mas não é essa palavra que o Senhor quer que a gente pregue. Ele quer que a gente pregue a necessidade de uma vida de intimidade com Ele. Aleluia. O Senhor quer ver os teus filhos se curvando diante da sua soberania. O Senhor quer ver os seus filhos com o joelho no chão, orando pela tua família. O Senhor quer ver os seus filhos chorando pelos seus filhos, pelos seus netos, pela sua família. Ah, pastor, deixa eu falar uma coisa. Se você quer um milagre na tua vida, eu tenho a receita. A receita é uma só. É joelho no chão. É joelho no chão, irmãos. É chorar na presença dEle. É melhor chorar na presença de Deus do que chorar depois por outras circunstâncias. Tem gente que não chora na presença de Deus, mas depois chora por coisas que aconteceram que são irremediáveis. Eu confio num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus que tirou Mefibosete lá de Lodebar e o trouxe para sentar na mesa do rei. É esse Deus que quer te tirar você da onde você está e fazer com que você se sente na mesa dele e coma na mesa dele. Aleluia. Sabe, queridos, o Evangelho de Jesus não é o Evangelho que prega uma vida fácil.
Jesus não pregou uma vida fácil e nem viveu uma vida fácil. Ele disse assim: tenha paz em mim. Tenhas paz em mim. Porque no mundo existem circunstâncias. No mundo existem situações. Mas tendes bom ânimo. Porque você vai passar por todas estas circunstâncias. Aleluia. Eu vou encerrar dizendo o que Davi disse no Salmo 84. Oh Senhor, quão amável são, Senhor, os teus tabernáculos. Pai, como é gostoso, como é bom, Senhor, estar na tua presença. A minha alma suspira e se desfalece na tua presença. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si nos teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem que, passando pelo vale de Baca, faz dele o lugar de fontes. Bem-aventurado o homem que, passando por circunstâncias na sua vida, se faz vencedor, porque tem a bênção de Deus na sua vida. Aleluias. Aleluias. Vamos nos colocar em pé. Aleluia.